Olá, família linda e abençoada de Jesus. Que a paz do Senhor possa estar presente em suas vidas, em seus corações, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Marli Rejane, apresentando hoje mais um plano de leitura, que se encontra no livro de João, capítulo 6. A multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos doentes. Então Jesus subiu ao monte e se sentou com os seus discípulos. Estava próximo a festa judaica da Páscoa. Quando Jesus ergueu os olhos e vendo que grande multidão se aproximava dele, disse a Filipe: "Onde compraremos pães para que eles comam?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um receba o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: "Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantas pessoas?" Disse Jesus: "Manda o povo sentar-se." Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu entre eles, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. E quando já estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: "Ajuntai os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles o fizeram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados pelo que haviam comido. Depois que os homens viram o sinal que Jesus fizera, disseram: "Verdadeiramente, este é o profeta que devia vir ao mundo." Jesus, sabendo que estavam para vir com a intenção de o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao entardecer, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha chegado onde eles estavam. Um vento forte soprava e as águas estavam agitadas. Tendo remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre as águas e se aproximando do barco, e temeram. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não temais." Então eles de bom grado o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para a qual se dirigia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado
do outro lado do mar, percebeu que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não havia embarcado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, tomou os barcos e partiu para Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou sobre ele o selo da aprovação. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas, como eu vos disse, vós me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum dos que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo homem que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus, pois, murmuravam contra ele, porque dissera que ele mesmo era o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como agora diz desci do céu? Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus, porquanto todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão é minha carne, que darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é o verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, não como o que vossos pais comeram e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem tais palavras, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a esse respeito, lhes disse: isto vos escandaliza? Quem acontecerá de virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais os que não criam e quem o trairia. E prosseguiu: por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não o seguiam mais. Jesus então perguntou aos 12: não quereis também retirar-vos? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu: não vos escolhi eu os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, sendo um dos 12, era quem haveria de traí-lo. Amém. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilhas. Aleluia, Senhor, essa tua palavra, Jesus, a tua palavra santa, bendita e maravilhosa, Pai. Oh, Deus querido, eu peço a Ti, Senhor, vai abrindo a nossa mente para o entendimento, vai abrindo nossos olhos espirituais, Senhor, aleluias, vai falando aos nossos corações, meu Pai, através da Tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Fala conosco nesse instante, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia, Jesus. Coisa linda, tremenda e santa é a palavra do Senhor. Aqui no livro de João, capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães. Aleluia, Jesus. Que por causa dos milagres de Jesus, uma multidão seguia o Senhor. E segundo consta na Bíblia,
tinha em torno de 5.000 homens. E Jesus realizou a multiplicação dos pães de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O Senhor multiplicou, que alimentou aquela multidão e ainda sobrou pães. Aleluia, Jesus. Depois disso, os discípulos atravessaram o mar e Jesus atravessou também. Glória a Deus, Jesus andava por sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. No dia seguinte, quando aquela multidão foi perceber, Jesus não estava mais ali. Então, eles pegaram um barquinho e foram seguir Jesus. Glória a Deus, aleluias. E o Senhor Jesus dizia à multidão: vocês me seguem não porque crê nos meus milagres, mas sim porque eu os alimentei. O Senhor disse à multidão que Ele é o pão da vida. Glória a Deus, aleluias. Ele disse: quem comer da minha carne e do meu sangue, esse terá a vida eterna. No último dia o Senhor o ressuscitará. Aleluia, Jesus. O Senhor disse que a vontade de Deus, a vontade do Pai, que nenhum se perca. Glória a Deus. Aleluias. Mas só vai ser salvo aquele que reconheceu o Senhor como seu Salvador, aquele que tomar uma atitude perante o Senhor, que a carne é perecível, o que vale é o Espírito Santo. Glória a Deus, o Espírito. E o Senhor falava, naquela época, falava pelo Espírito. Jesus falava em comer da minha carne e do meu sangue. Eles não entendiam. Eles pensavam, como que vamos comer da carne do Senhor? Glória a Deus, aleluia. O Senhor falava que desceu dos céus. Aí eles não criam. Eles diziam: esse não é o filho de Maria e José? Como que diz que desceu do céu? Eles viam carnalmente, eles não viam espiritualmente. Glória a Deus, aleluias. O Senhor se alegra com aquele que não vê, mas crê. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque aquele povo precisava ver para crer. Eles não criam. Jesus dizia: se vocês estão vendo e não estão crendo, então imagina se eu subir da onde eu vim. Glória a Deus, aleluias. Os próprios discípulos diziam que era uma palavra muito forte. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor estava aqui para ensinar o caminho certo, ensinar o caminho verdadeiro. E o Senhor falava pelo Espírito, porque o que vai ser salvo é o Espírito, a carne é perecível. Glória a Deus, aleluias. Então, é em Espírito que o Senhor falava. E hoje, a nossa luta é essa. A nossa luta é espiritual. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje o mundo se modernizou, o mundo oferece muita coisa que não agrada a Deus. Aleluia, Jesus. E os anseios da carne são grandes. E por causa disso, muitos podem vir a perecer.
aleluia Jesus, a perder a salvação, porque estão esquecendo que a carne é perecível. Glória a Deus, por isso que temos que levar uma vida regrada, uma vida temente, vigilante na presença do Senhor. Por isso temos que ler a Bíblia, andar por dentro da palavra, conhecer, aleluia Jesus, porque tem uma passagem que diz que o povo erra por não conhecer. Glória a Deus. O momento que nós estivermos estudando a Bíblia, estivermos por dentro da palavra, conhecendo, nós vamos conseguir ser mais vigilante, mais temente. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz: vigiai. Vigiai para não pecar, vigiai para não cair em tentação. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É muito bom a gente fazer essas leituras, esses estudos, porque assim a gente vai aprendendo cada dia mais e mais do Senhor. Glória a Deus, aleluias, porque o Senhor quer que nós possamos ser salvos, mas isso depende de nós. Glória a Deus, o Senhor não quer que nenhum se perca. Está escrito ali no livro de João, mas cabe a nós vigiar, andar correto no caminho estreito, no caminho do Senhor. Vamos vigiar, meus irmãos, para que possamos ter a nossa vida consagrada no Senhor e sermos salvos, sermos uma família em Cristo Jesus. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje, foi nosso plano de leitura, capítulo 6 do livro de João. Espero que todos nós tenhamos aprendido um pouco mais, porque isso é para mim e é para vocês, é para nós todos juntos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique firme na presença do Senhor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo o mal. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também.